e junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, vai dar outros esclarecimentos sobre as diligências que estão sendo feitas lá, com novidades importantes, inclusive em relação aos fatos apurados até ontem. Então, haverá novidades na apuração lá de São Paulo. Mas a superintendente me trouxe um breve relatório do que está em jogo, para que vocês tenham a noção do alcance dessa operação Poço de Lobato. Como a Márcia me falou que está com dificuldade de achar nome, tantas operações que tem, já está com dificuldade de achar nome para tudo. Bom, em primeiro lugar, esse é um desdobramento da Operação Carbono Oculto. A Operação Carbono Oculto, como vocês sabem, foi uma operação que desbaratou fundos que estavam sendo usados pelo crime organizado, sobretudo lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, sempre lembrando que o papel da Receita Federal é de proteger a atividade econômica lícita no país. Nós não fazemos persecução penal. Isso é papel da polícia, do Ministério Público. O que a Receita faz é, por meio da fiscalização, uma atividade de fiscalização, inibir as práticas econômicas ilícitas, para garantir que a concorrência seja leal, que os pagamentos de tributos são regulares, que não haja benefício para o sonegador em relação às empresas que pagam corretamente os seus tributos. E é por isso que nós sempre insistimos na necessidade imperiosa de votar o projeto do devedor contumaz. Nós estamos há 3 anos militando junto ao Congresso Nacional. Por ocasião da Carbono Oculto, nós tivemos a aprovação no Senado de um projeto combinado com o governo federal. Não é um projeto de oposição em situação. O Senado foi unânime em aprovar. Então não tem nada a ver com oposição, com situação, é para o Brasil e para os bons empresários, que são 99% das pessoas que estão agindo licitamente, explorando atividades econômicas. O devedor, quanto mais, pega um núcleozinho pequeno de empresas que usam desses expedientes ilícitos para ter vantagens competitivas, né, completamente irregulares. Então é muito importante frisar isso. Essa operação de hoje está se dando em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. São 126 mandatos de busca e apreensão. A movimentação do grupo econômico é, no último ano, de 70 bilhões de reais. São pessoas que devem uma fortuna para os fiscos de todo o país, estaduais e para o fisco federal também, né? Nós estamos falando de 26 bilhões em impostos não recolhidos por esse grupo econômico. Envolve lavagem de dinheiro, e nós agora mapeamos um forte movimento de evasão de divisas. Importante frisar isso. Eu estou frisando essa questão da evasão de divisas porque isso extrapolou as fronteiras nacionais. Eu, inclusive, junto ao ministro Lewandowski, fizemos chegar ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações com os Estados Unidos, pautar o combate ao crime organizado, porque eles estão utilizando o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para montar operações lá de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. Então são abertas empresas lá, são dezenas de empresas e fundos que estão sendo abertos fora do Brasil, e o esquema é: você faz um empréstimo para esses fundos, um empréstimo que é a suspeita da Receita de que jamais serão pagos, e voltam na forma de aplicação, entre aspas, lícita em atividades econômicas no Brasil. Mas o dinheiro que vai para lá não é um dinheiro lícito. Então é uma operação de triangulação internacional gravíssima. Só para vocês terem uma ideia, a última operação foi de 1,2 bilhão de reais de envio de recursos para esses fundos em Delaware, né, e que voltam para cá na forma de aplicação, como se fosse um investimento direto estrangeiro no Brasil, mas é feito
simulando um investimento estrangeiro. Na verdade, o dinheiro saiu daqui, está voltando por esses fundos. Uma outra coisa importante é que, a partir dessas investigações, a Polícia Federal, evidentemente, vai envolver recuperação de ativos no exterior, criminalização de pessoas não residentes, eventualmente mobilização da Interpol. Então, a Polícia Federal ela participou da última etapa da operação. Nós fizemos uma representação perante o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. São 300 páginas com toda a descrição da movimentação financeira e do esquema criminoso, para que a Justiça do Rio de Janeiro dê impulso a esses processos. Uma informação importante, que essa semana nós acabamos de descarregar o 5º navio apreendido no Rio de Janeiro. Ele foi apreendido no Rio de Janeiro, mas teve que ser levado a São Paulo para que nós pudéssemos nomear o fiel depositário desse combustível. Nós fizemos um acordo com o Instituto Combustível Legal, o ICL, porque uma das grandes dificuldades da Receita é que ela não conseguia apreender o combustível pelo volume e por não ter onde depositar. Inclusive porque é caro fazer o depósito, o armazenamento, e às vezes a gente não sabe o tempo em que o combustível vai ficar armazenado até o perdimento ou eventual leilão. Então, era preciso uma estrutura muito robusta, né, para que nós pudéssemos recepcionar essa mercadoria apreendida. Nós estamos falando de 250 milhões de litros de combustível apreendido, já todos depositados na Petrobras, aguardando o processo administrativo que vai dar o perdimento e, eventualmente, leiloar o bem apreendido, lembrando que a Petrobras, que é a fiel depositária, vai poder se ressarcir das despesas de transporte do Rio para São Paulo e armazenamento desse bem. Então não há prejuízo para a Petrobras, pelo contrário, ela está ajudando a sanear um dos setores onde teve a maior incursão do crime organizado recentemente. Os especialistas de segurança pública vêm dizendo há algum tempo que a droga deixou de ser o único e talvez deixou de ser o mais importante bem que gera recursos para o crime organizado. E apontam especificamente a área de combustível como aquele que deve inspirar as maiores atenções do Estado brasileiro. Nós queremos agradecer aos Ministérios Públicos dos Estados. Então é muito importante porque os fiscos estaduais, os fiscos dos estados foram os mais lesados. A União também. Só para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro deixou de arrecadar o que ele gasta por ano com a polícia. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do problema. O que esse grupo econômico deixou de pagar aos cofres estaduais, ao cofre estadual do Rio de Janeiro, é suficiente para custear um ano a polícia, toda a polícia do Rio de Janeiro. Então esse é o volume de recursos que está envolvido. Então nós voltamos a dizer o seguinte: nós temos que abrir, para continuarmos o nosso trabalho, nós precisamos abrir essas duas frentes. Primeiro, aprovar o devedor contumaz. É um apelo que eu deixo aqui pela enésima vez. É um trabalho que nós estamos fazendo há 3 anos, nós aperfeiçoamos o texto. Nós incluímos na lei do devedor contumaz uma série de benefícios para o bom contribuinte, justamente para separar o joio do trigo. Lembrando que 99% vão ter a proteção da lei e 1%, né, nós vamos inibir a prática ilícita em atividades econômicas com aparência, né, de atividade ilícita, vamos inibir essas práticas criminosas e vamos proteger o bom contribuinte que vai receber outros benefícios que a lei prevê. Uma lei muito equilibrada. Se não fosse isso, não teria passado por unanimidade no Senado Federal. E nós queremos fazer dessa agenda de segurança pública a mesma coisa que nós fizemos com a tributação no país. A reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, teve aprovação ou unânime ou muito perto disso. No caso do consumo, muito perto disso, no caso da renda, unânime nas duas casas.
nós podemos fazer uma agenda de segurança pública envolvendo polícia, Receita. Tive ontem com o senador Alessandro Vieira, que é uma pessoa equilibradíssima e que entendeu exatamente os pontos necessários para nós podermos harmonizar as duas casas em torno de um projeto que represente a vontade de todo o país, como foi feito com as duas reformas tributárias. E nós temos uma oportunidade, com esse conjunto de diplomas legais que o ministro Lewandowski mandou para o Congresso Nacional, de fazer uma coisa muito importante. A lei antifacção, devedor contumaz, a PEC da segurança pública, né? A lei que pune com mais severidade crime de receptação, são diplomas legais que reorganizam o país para combater o andar de cima. Porque todo mundo, e foi objeto da nossa conversa aqui durante uma hora, todo mundo reconhece. Se você não asfixiar financeiramente as organizações criminosas, você vai ter uma reposição de mão de obra barata na base e você não vai dar conta do problema. Você precisa atuar também por cima, também pelo andar de cima, porque é o andar de cima que irriga com bilhões as atividades criminosas. Não estamos falando de milhões, nós estamos falando de bilhões de reais. Hoje estão sendo bloqueados 8 bilhões de fundos. Na Operação Carbono Oculto foram 30 bilhões de reais bloqueados. Só hoje, mais 8 bilhões estão sendo bloqueados. É assim que nós vamos conseguir efetivamente combater o crime, né? A interação da Receita com a polícia cada vez melhor, né? O secretário Barreirinhas e o diretor-geral da polícia, o Andrei Rodrigues, se reúnem com periodicidade frequente, incluindo as equipes, e a polícia vai ter um papel fundamental agora de extrapolar a fronteira nacional para buscar parceria internacional, né? Porque, inclusive, um dos navios apreendidos no Rio de Janeiro trouxe combustível da Rússia, e há um bloqueio internacional em relação a isso, que está sendo respeitado no Brasil e que esse grupo criminoso não respeita. Então você tem repercussão internacional do que está acontecendo. Então essas duas tarefas, votar a lei do devedor contumaz e abrir uma frente de trabalho com o governo dos Estados Unidos para inibir a lavagem de dinheiro usando paraíso fiscal lá, e outras práticas que precisam ser coibidas, como, por exemplo, a exportação ilegal de armas ou peças de armas para o Brasil, que a Receita prende também por meio dos scanners, por meio dos procedimentos, e encontra várias peças de armamento no meio de containers de commodity, por exemplo, de mercadorias comuns. Tem lá no meio uma série de equipamentos, né, de arma de fogo, ou para peças de reposição, ou equipamento todo, né, que chega pronto para a utilização do crime organizado. Então nós temos uma frente de trabalho importante com os Estados Unidos, e o ministro Lewandowski e eu levamos ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações que estão sendo bem sucedidas, incluir a pauta da lavagem de dinheiro e da exportação ilegal de armas para o Brasil. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, a superintendente da Receita em São Paulo está à disposição. Sempre falo, sempre que posso, alerto para essa necessidade, até porque o Senado deu uma demonstração firme, né, de que chegou a hora, né, desse projeto que tramita há 7 anos ou mais, né, passar a ter vigência no Brasil, o que vai fazer. Não tem bala de prata contra o crime organizado, mas essa é uma peça da engrenagem que a Receita precisa para coibir práticas ilícitas do crime organizado. Então é fundamental para nós prosperar com esse projeto. Então, se nós conseguirmos sancioná-lo este ano, nós vamos entrar no ano que vem ainda mais fortes em relação a esse tema. Isso. Né? Como vocês conversam com o governo dos Estados Unidos? Vocês vão solicitar que tenha um controle maior? Nós vamos, em primeiro lugar, fazer chegar a informação de como os fundos lá nos Estados Unidos estão sendo utilizados para lavagem de dinheiro
e simulação de investimento estrangeiro no Brasil. Que é disso que se trata. É uma simulação de investimento estrangeiro. O dinheiro está saindo daqui. Né? O dinheiro ilícito está saindo daqui por meio desses fundos que estão sendo bloqueados, mas nós não sabemos quantos outros vão aparecer. Então é importante ter a cooperação internacional. E o outro é o seguinte, é natural que os países estejam mais preocupados com o que entra do que com o que sai das suas fronteiras. Percebe? Então, o que entra tem um zelo enorme. E o que sai não recebe, muitas vezes, o mesmo tratamento. Mas nós vamos levar fotos, vídeos, mostrando como as armas estão chegando no Brasil em containers de lá, com outras mercadorias declaradas. Você compra uma mercadoria e no meio do container vem as peças de reposição ou o próprio armamento. Isso está acontecendo no Brasil, a Receita aprende. Se nós tivermos um controle lá na saída e um aqui na entrada, vai aumentar a nossa eficiência. Nos Estados Unidos isso também? As armas dos Estados Unidos estão saindo de lá? Saem de lá. Saem de lá. E chegando aqui. Mas ilegalmente. Nós estamos falando de peças de reposição, de armamento que não é produzido no Brasil, e estamos falando de armamentos. Eu pedi para o secretário Barreirinhas fazer um relatório, inclusive, documentando com fotografias, número de container, tudo direitinho, para que essa informação chegue às autoridades americanas, né, demonstrando que essa parceria é fundamental. Porque se nós queremos impedir que a droga chegue lá para ser consumida, e ela atravessa o território nacional, embora não seja produzida aqui, muitas vezes atravessa o território nacional, é fundamental que a gente iniba o crime nos territórios, nas comunidades, impedindo que armamento pesado chegue no Brasil. Então isso vai ser também objeto de debate entre as autoridades brasileiras e estadunidenses para chegar a um acordo de cooperação nesse sentido. Então nós temos uma frente de trabalho no Congresso, que é aprovar o devedor contumaz, e vamos mirar um acordo de cooperação com os Estados Unidos em relação a essa pauta.